Um amigo. Intervenção de um yogi. Embaixador da Divina Maria. Mensagem atemporal. O que acontece doravante em suas estruturas como no mundo, segue um trajeto. Este trajeto tem um ponto de partida e um ponto de chegada. O ponto de chegada é o retorno da luz, o retorno do Mestre da Luz. Esse intento está doravante ao alcance da consciência. Consciência e vibração. Meu nome é um amigo. Caros irmãos e irmãs nesta humanidade encarnada, do meu coração ao seu coração, da minha consciência à sua consciência, que a paz, o amor e a luz estejam em vocês. Para aqueles de vocês que não me conhecem, sou um dos 24 anciões que intervêm nesse canal há pouco tempo, para transmitir os elementos que nos parecem importantes dar a vocês, referentes ao acesso à sua consciência ilimitada, para além das limitações em que vivem. Tive a oportunidade, durante minha última presença nesta densidade, de passar o conjunto desta vida a estudar as manifestações da consciência, a passagem da consciência comum à consciência unificada. Cabe-me, portanto, nesses tempos específicos, depois do final dos casamentos celestes, 1, e das etapas, 2, dirigidas pelo Arcanjo Miguel, estar vigilante para dar, àqueles que desejarem, os meios simples e eficazes de utilizar sua própria consciência como estrutura de ressonância e de vibração, permitindo-lhes colocar em ação, em seu próprio templo interior e em suas estruturas sutis, a instauração e o contato com sua consciência unificada. Nos mundos unificados, a consciência, a luz e o próprio agenciamento das manifestações da vida têm por suporte a vibração da consciência. Nesta fase reduzida da história da humanidade, vocês são levados a efetuar uma mudança total de paradigma, de consciência, de vibração e de mundo. Vocês estão neste período de tempo que foi anunciado, em todas as correntes tradicionais, por todos os místicos, por todos os profetas e por todos os videntes, sejam quais forem suas tradições, como a hora da revelação. Além do que lhes cabe observar dentro de seus 5 sentidos, sobre o conjunto de modificações que vive seu mundo, insisto muito particularmente sobre as mudanças e perturbações de sua própria consciência, até então limitada e passando para os domínios do ilimitado e experimentando novas vibrações e novos campos de consciência, assim como novas manifestações do que vocês são. Eu acompanho muito particularmente, em vocês, permitindo adquirir a vibração desta consciência em seu templo, permitindo conhecer e viver seus efeitos. As mudanças acontecendo no interior de sua estrutura, como em seu mundo, entraram agora em uma fase de amplificação e de aceleração. A qualidade, a quantidade de vibrações vindas de diferentes pontos e impactando, em suas estruturas, diferentes pontos, permite-lhes viver, num olhar novo, num olhar iluminado, as modificações de suas próprias estruturas, como das estruturas exteriores. O que vocês vivem, a Terra vive. O que vocês vivem, nós o esperamos, nós o aguardamos e nós o percebemos. Hoje, nos tempos que estão às suas portas, não haverá nada de mais útil do que sua capacidade para manter a consciência alinhada e unificada, que permitirá encontrar os recursos necessários para viver este episódio de translação e de transição. A consciência é a chave. A atenção que vocês colocam nas vibrações percebidas na consciência e em suas estruturas é a chave. Ninguém pode girar esta chave senão vocês mesmos. Ninguém pode ter acesso ao ilimitado senão vocês mesmos. Um arcanjo, Anael, expressou-se amplamente sobre essa noção de confiança, de soltar e de abandono à inteligência da luz. Vocês passam de leis que foram estabelecidas há muito tempo, nesta densidade, chamadas de leis de ação-reação, compreendendo nelas o conjunto de limitações desse mundo. Nós evoluímos, todos nós, participando dessas encarnações de formas de vida e manifestações de nossas próprias consciências na própria ação do mundo e de nossas vidas. A ação-reação guiou o conjunto de nossas condutas, o conjunto de nossos comportamentos, o conjunto de ressonâncias que se manifestaram a todos e a cada um ao longo de sua vida. Hoje, a mudança de paradigma e de consciência requer um processo específico, mesmo em sua individualidade, destinado a fazê-los passar de uma consciência fragmentada, separada e dividida, para momentos cada vez mais longos e intensos de passagem em uma consciência desfragmentada, unificada, pacificada, chamada de estado de ser ou corpo da unidade.
Vocês são convidados, todos, pela potência da consciência e da luz, para penetrarem, se tal for seu desejo e sua capacidade vibratória, nos mundos unitários, nos mundos onde não pode existir qualquer falsificação em ressonância com a dualidade, com a ação e a reação. Passar de um modo de consciência e de funcionamento limitado a algo ilimitado apenas pode ocorrer a partir do momento em que uma série de regras e de mecanismos for transformada. Esse processo de transformação, assinalando a passagem de uma consciência limitada para uma consciência ilimitada, acompanha-se de um mecanismo de abertura específica da consciência, traduzindo-se, ela mesma, pela manifestação de estados profundamente diferentes daqueles que foram conhecidos e experimentados sob a influência da ação-reação, na personalidade. Esta transformação e essa reversão são dirigidas, de maneira mais específica, por um arcanjo específico. O arcanjo Uriel é de fato aquele que vem realizar a reversão, favorecê-la e permitir que seja realizada. Esta realização passa por uma revolução interior e uma mudança de ponto de vista de sua própria consciência. Assim, isso explica que vários humanos que trabalham para sua reunificação passam, durante este período, por mecanismos de superlucidez que são mesmo para iluminar e permitir-lhes fazer as escolhas vibratórias necessárias. Nada do que pôde ser escondido poderá permanecer escondido. Assim como sabem, a luz, a sua, como a da fonte, a do Espírito Santo e a do ultravioleta, estão tomando consciência, literalmente, em meio à sua dimensão. A todos lhes é oferecida a capacidade vibratória, por sua própria vontade e seu próprio desejo, para se conectarem a essas correntes novas de consciências e de energias que, doravante, vão banhar o conjunto do planeta por um processo que vai crescendo e que acabará sendo contínuo, dentro de pouco tempo. O chamado da luz traduz-se, em vocês, por vezes, por impulsos e abandonos, implicando em uma mudança em seus próprios funcionamentos habituais. O chamado da consciência é mesmo para, neste ilimitado, fazer-lhes passar de um ponto de vista limitado para um ponto de vista ilimitado. Não unicamente em sua cabeça, não unicamente em suas ideias, mas, bem mais, pela realidade da vibração chamada de fogo do coração, também chamada de coroa radiante ou ainda de coroa radiante da cabeça ou ainda, para alguns de vocês, de ignição da vibração do triângulo sagrado sacro, assinalando o processo de despertar, descrito nos textos antigos e em algumas formas de ensinamento, da Kundalini. O conjunto do que acontece em vocês acontece, certamente, na luz e na terra. Tudo isso contribui para a instalação de algo novo, de algo irreversível e de algo que lhes permitirá, no final, pela capacidade para seu ser de entrar em vibração, a desposar, no momento oportuno, seu corpo de eternidade, o corpo de estado de ser, o corpo de ressurreição. Vocês estão, atualmente, nas primícias de grandes, muito grandes, transformações. Suas, como do mundo. A título individual como a título coletivo, revelam-se, em vocês e a vocês, manifestações de sua consciência que, até agora, para muitos de vocês, lhes eram desconhecidas. Vários impulsos da alma lhes pedem para ir para a simplicidade, para a humildade, para a vibração e para a verdade. Muitos de vocês não podem mais jogar alguns jogos de convenções sociais, familiares, de amizades e outros, mas devem se alinhar com a própria vibração de sua consciência e a vibração das coroas radiantes. Quanto melhor vocês se adaptarem e se colocarem em sintonia com os aspectos ilimitados de sua consciência, melhor sua vida e seu desenrolar serão simples e harmoniosos. Algumas forças de resistência, em vocês como no mundo, não querem deixar morrer o que, no entanto, deve morrer. A única coisa que, em suas estruturas atuais, pode ainda opor-se à eclosão da unidade em vocês é um medo. O medo é o que foi criado e introduzido, a título coletivo e individual, para minar e limitar sua possibilidade de acesso à luz. Hoje, tudo isso terminou. O conjunto de mentiras, o conjunto de ilusões, na limitação, desconstroem-se sob seus olhos. Durante este período propício, tornou-se para vocês mais fácil o acesso ao que vocês são, na unidade e no ilimitado. E, de algum modo, uma mão estendida para vocês, um chamado para seu despertar, um chamado da verdade. Muitos de vocês, em meio a esta densidade, ainda não apreenderam a importância do que vivem.
A luz branca, que está aí, assinala o retorno total da luz. Somente o que resiste à luz deve transformar-se, de maneira por vezes violenta mas, mais frequentemente, as consciências individuais que acolherem os comboios de ondas, de irradiação vindas para vocês, verão as coisas desenrolarem-se, para eles, na unidade e na paz. Eu transmito, por intermédio desse canal, e de minha vida, meios muito simples e muito lógicos de dirigir a vibração em seu templo interior, para acolher os efeitos da luz. Hoje, mais do que nunca e certamente menos do que amanhã ainda, o conjunto de suas vidas deve ir para a simplicidade, para a vibração, para o coração, porque é na vibração de seu próprio coração que se encontra o acesso à paz, o acesso à alegria. Este aspecto da vibração fará toda a diferença quando chegar a hora, entre aquele que está no medo e aquele que está na alegria, no desenrolar do que está para ser vivido. O que deve ser vivido é o mesmo processo, mas uma consciência fragmentada, dividida, fechada em suas ilusões, não terá talvez toda a oportunidade vibratória de realizar o que vem, na paz. Vocês todos, aqui como em outros lugares, o arcanjo Miguel os chamou de ancoradores da luz. A melhor ajuda que podem dar ao universo, como a seu irmão ou sua irmã, ou ainda a um suposto inimigo ou ainda à própria Gaia, a melhor maneira de nutrir o que vem, é deixar nascer o que deve nascer, colocando-se na vibração do coração. Nesta coroa radiante, tudo tornar-se-á fácil, cada vez mais. Ao passo que aqueles que permanecerem na cabeça, na razão e na análise, não poderão cruzar esta etapa vibratória. Eu repito que a grande maioria da humanidade pode ter acesso à vibração da luz, hoje. Quanto melhor acolherem a luz e a vibração, melhor verão os efeitos em sua própria consciência, em seu próprio estado de humor e de vibração e melhor, então, ser-lhes fácil evitar a dualidade do mental. A dualidade do medo, para ir cada vez mais na vibração de sua própria essência, permitindo-lhes encontrar sua própria presença a vocês mesmos e trabalhar, nesta nova evidência. Nós, Melquisedeques, os acompanhamos, cada um a nosso modo. Continuaremos a fazê-lo, cada um a nosso modo. A vibração que vem a vocês, e que se revela, já, para muitos de vocês, irá amplificar-se e expandir-se porque nenhuma sombra deve existir no momento final do encontro da luz com sua luz reencontrada. Nos espaços de alinhamento, em sua própria consciência, em seu templo interior, vocês possuirão a energia necessária para construir o que deve ser construído e soltar o que deve ser solto. A vibração deve se tornar seu guia, seu porta-voz e sua prova, porque tudo o que mantém a vibração e a amplifica vai no sentido da luz. Tudo que apaga a vibração ou a reduz não vai para a luz. Aprendam portanto a perceber, cada vez mais finamente, esta vibração e essa radiação no coração, na cabeça, em alguns pontos de consciência que pude desvendar, há algum tempo, no que chamei, eu mesmo, de Yoga Celeste. 3. Ao focar atenção nos pontos de vibração em suas estruturas sutis, vocês levam sua consciência a revelar-se, a desvendar-se e a bascular. Vocês se tornam os criadores de sua própria realidade, que tornar-se-á cada vez mais em função, e unicamente, de sua capacidade vibratória e não mais de regras sociais ou outras existentes nesse mundo. Na vibração do coração tudo será cada vez mais fácil, qualquer que seja o olhar limitado que pudesse chamar de desorganização do mundo, mas que é, de fato, sob o ângulo ilimitado, uma reconstrução em um outro mundo e outro plano vibratório. Façam sempre o que diz seu coração na vibração e não o que crê sua cabeça. Vão cada vez mais para as escolhas do coração, para as escolhas da vibração e não para as escolhas da cabeça que os remeteriam à dualidade, ao medo e à falta. É este aprendizado que vocês estão, todos vocês, sem exceção, vivendo. Aqueles que seguirem vibração no coração não poderão se enganar. Aqueles que ignorarem vibração do coração e continuarem a fazer a escolha da cabeça enganar-se-ão sempre sem exceção. Duas estradas e duas humanidades para dois caminhos diferentes. Um indo em direção à reintegração em meio à confederação da luz autêntica, pelo retorno da consciência ao ilimitado e à unidade. O segundo caminho, quanto a ele, que não está acima ou abaixo, mas que é diferente, conduzirá o homem a viver de novo em meio a uma verdade ainda dual, mas não isolada. Lembrem-se de que não é jamais a cabeça que decide, mas unicamente sua própria capacidade vibratória.
Esta capacidade vibratória decorre e decorrerá, cada vez mais, da atividade de sua consciência no chakra cardíaco, na fonte de cristal, no alinhamento de suas três lareiras, permitindo-lhes, no momento em que isso ocorrer, terem acesso, unificados, a seu corpo de estado de ser. Naquele momento, nunca mais poderá existir a mínima dúvida ou o mínimo questionamento, mesmo em sua cabeça, pois o coração terá assumido o primeiro lugar, pela vibração, na conduta de sua consciência nos tempos que restam em meio a esta dimensão. É assim que vocês serão mais úteis a vocês mesmos, à luz e ao plano e especialmente a seus irmãos, às suas irmãs, aos animais, aos vegetais, iluminando-os, literalmente, por sua própria radiação unificada em meio ao coração. O coração, pela vibração, irá conduzi-los, nesses tempos que vivem, ao lugar mais justo em relação ao que vocês são, ao lugar mais justo em relação ao que vocês irradiam. Passar da consciência limitada para a consciência ilimitada ocorre na vibração da presença, conferindo-lhes, mesmo no nível do mundo mental e emocional, a unificação, permitindo-lhes viver e explorar mecanismos da alegria interior, criar, por seu próprio poder criador, o samadhi, a felicidade. Não há qualquer obstáculo que possa resistir diante da vibração do coração. Absolutamente nenhum. É este aprendizado que vocês são levados a conduzir e a realizar, a criar e a manifestar. O que acontece doravante em suas estruturas como no mundo, segue um trajeto. Este trajeto tem um ponto de origem e um ponto de chegada. O ponto de chegada é o retorno da luz, o retorno do Mestre da Luz. Esse propósito está doravante ao alcance da consciência. Isso não é em um hipotético amanhã, nem em um tempo postergado, mas é agora. Deste instante até a concessão e a entrega das últimas chaves metatrônicas, vocês têm que fazer crescer o que vocês são, em verdade e em unidade, assim como isso cresce sobre sua terra, em um movimento engrenado que irá se amplificar, desvendando sempre mais luz, sempre mais paz no coração e sempre mais, para quem desejar, agitação na cabeça. A passagem de um mecanismo a outro mecanismo da consciência, essa translação que irá lhes conferir, quando a tiverem realizado, a alegria eterna, merece de sua parte, alguma atenção em meio à vibração. Muitos de vocês começam a perceber, a sentir, os pontos novos de vibração em relação com os novos corpos, em particular nas asas do nariz, no ponto central da cabeça e na maior parte dos pontos laterais. Suas novas estruturas começam a agir e se manifestam a vocês, engajando-os a ali colocar atenção e suporte vibratório para desenvolver, cada vez mais, suas próprias capacidades vibratórias. Caros irmãos e caras irmãs, neste espaço comum, de meu coração a seu coração, se houver em vocês perguntas referentes a esta consciência nova, ao seu estabelecimento e às suas manifestações, gostaria de ali dar um novo esclarecimento. Questão: poderia desenvolver sobre o termo autêntico? Cara irmã, a palavra autêntico é empregada em oposição a falsificado. Muitas coisas, em sua consciência, como na própria vida que vivem, decorrem de um princípio geral que foi falsificar o conjunto de fundamentos do desenrolar da própria vida nesse mundo. O que é autêntico é o que é verdadeiro. O que é verdadeiro é o que é vibração. O que é falso é a ausência de vibração. O autêntico decorre diretamente do acesso à verdade, à unidade e à vibração. A luz é, aliás, qualificada de vibral, para bem diferenciá-la da luz que vocês veem com seus olhos e que não é a luz, no sentido espiritual. Em um mundo onde a sombra e a luz jogam em alternância, é por vezes necessário fundar e definir palavras aderindo a novos conceitos, novas vibrações, novas funções. Insistir nessas palavras permite-lhes, de algum modo, cristalizar, em sua consciência, conceitos novos que servem de suporte ao ilimitado. A luz autêntica é a que se revela na vibração, na unidade. A autêntica tem a capacidade de fazer vibrar seu coração. A vibração do coração que lhes permite identificar o que pertence à luz autêntica e o que pertence à luz falsificada. O que é autêntico é o que é verdadeiro. E o que é verdadeiro é o que se vibra. E o que é verdadeiro os coloca na alegria na vibração. O que é falso os afasta. Questão: o que significa o termo em inglês salvation, utilizado por Mananda Moy em sua vida?
Não estou certo de ter apreendido o sentido da questão, já que essa palavra traz um sentido em si mesmo. O que você chama de luz, para você, não é o que o outro chama de luz. É preciso acabar com as denominações. O único modo de acabar com as denominações é então o sair da cabeça para penetrar na vibração. Você não poderá resolver um conceito, ainda que sedutor, mesmo empregado por um grande ser, se você mesmo não estiver na vibração do conceito. Se você permanecer no estágio intelectual, e não vibratório, isso não levará a nada. Há várias provas em seus mundos, nesta dualidade, que seja apenas para a simples palavra amor, que toma uma coloração muito diferente, em cada ser, em cada vivência e em cada experiência. O mais importante é a vibração. A vibração confere a exatidão e confere a autenticidade. Dar um parecer sobre uma palavra, sobre um conceito, não é a vibração. Questão: como manter a confiança e não cair na dúvida, no medo ou na culpa? Cara irmã, assim como disse, este período é um período de aprendizado em que você vai, progressivamente e à medida de cada dia que transcorrer, penetrar mais adiante em sua própria capacidade para estabelecer a luz, a vibração da paz e da alegria em você. O arcanjo Miguel, assim como Maria, disseram-lhes, recentemente, que o derramamento de luz sobre a terra far-se-á sentir, de modo cada vez mais forte, nos 10 primeiros minutos de cada hora. Isso representa, no seu período de verão, inverno, no hemisfério sul, o tempo do aprendizado. A passagem da vibração unitária para a dualidade é ainda perceptível, para muitos de vocês, devido mesmo à dificuldade relativa para se estabelecerem permanentemente na vibração. É este aprendizado que vocês realizam. Quando vocês se aperceberem de que o único modo de sair da dúvida, dos medos, é se estabelecer na vibração, vocês devem não somente ali acreditar mas, sobretudo, verificá-lo por vocês mesmos. Quaisquer que sejam as alterações existentes na consciência limitada, sua capacidade para entrar na vibração irá lhes demonstrar a capacidade da vibração do coração para estabelecer a paz e, portanto, para dissolver todas as oposições, quer sejam denominadas medo, apreensão, emoção ou excesso de atividade mental. Não há nada que não possa ser desbloqueado pela vibração do coração. Eu dei, através do Yoga Celeste, como no curso de um exercício muito recente, a capacidade vibratória de sua consciência, para manifestar, em sua própria densidade corporal, o equilíbrio e a unidade, a cura. O que lhes dei, cabe-lhes verificar por sua própria experiência, visualizar, objetivar os efeitos. Estabelecer a vibração, pelos diversos meios que lhes dei, será para vocês a maior prova da capacidade de sua própria vibração, de sua própria luz para saírem de todas as armadilhas da dualidade. Questão: ao que corresponde o fato de sentir o chakra do coração queimando durante a meditação? Cara irmã, isso foi chamado de fogo do coração. Não é sem razão. Quando o coração se eleva e vibra em uníssono com a luz unitária, as vibrações percorrem o coração. Essas vibrações podem ser, nesse momento, um fogo intenso que, no entanto, não queima, embora ardente. Isso corresponde à imersão na consciência unitária. A um dado momento, esse fogo do coração torna-se respiração. Esta respiração do coração torna-se sua consciência unitária. Isso assinala sua capacidade nova para entrar nesses espaços de ressonância do coração e em espaços de ressonância da consciência unitária, assim como existem outros marcadores, como o som ou os sons que podem existir nos ouvidos. Ou ainda vibrações percebidas, ao mesmo tempo, de maneira concomitante ou se sucedendo, no nível da coroa radiante da cabeça ou ainda no nível do triângulo sagrado do sacro. O fogo do coração é o que estabelece, em vocês, as primícias do Samadhi. É nesta vibração que é atualizada a consciência unificada e unitária, mesmo nesse corpo de personalidade. Questão: o trabalho no corpo físico, como a terapia, é necessário? Cara irmã, toda prática tem sua utilidade a um dado momento. Hoje, sua capacidade nova para entrar, em um modo vibratório, em espaços interiores é, aí também, o meio que lhes é oferecido de recorrer a esta vibração da luz, agente de pacificação, de elevação e de cura. Lembrem-se de que vocês emergiram, para alguns de vocês, desde tempos imemoráveis, na dualidade.
Do ponto de vista da consciência unitária, e na vivência da consciência unificada nas dimensões unificadas, o que vocês chamam de desequilíbrio ou doença simplesmente não existe, a doença apenas faz ilustrar um sistema de crença na dualidade. Se sua capacidade vibratória elevar-se e se afinar, vocês vão constatar por vocês mesmos que se torna inicialmente fácil e, em seguida, extremamente fácil, corrigir, por vocês mesmos, por esta luz e por sua vibração, uma série de anomalias podendo existir em suas estruturas. Certamente, para cada um de vocês, o grau de operação dessas técnicas que lhes transmiti vai depender da qualidade da imersão na luz. Mas, aí também, entendam que se trata de um aprendizado, que será levado a seu termo, para alguns, muito rapidamente, para outros, um pouco mais lentamente. Então, vocês devem fazer o que lhes dita sua consciência, aí também. Se a vibração que se estabelecer em vocês lhes dita que ela pode agir sobre tal ressonância, então, ela o fará. Aí também vocês têm, cada um, certo número de crenças a superar e a transcender, para considerar que a perfeição da luz manifestando-se em vocês concorre e concorrerá, cada vez mais, para sua própria perfeição, não nesse corpo perecível, mas em sua própria consciência que poderá então bascular livremente de seu lado limitado para o ilimitado. São vocês que realizam isso, no ritmo de sua capacidade vibratória. Questão. É graças a esta nova consciência que se poderá purificar nossos karmas para criar si mesmo. Cara irmã, incontestavelmente, sim. A passagem da vibração, e a chegada da luz em sua dimensão, permitiram seu próprio desvendamento. É na integração e na aquiescência a esta vibração que vocês vão da ação-reação, ou lei de karma, para a lei da ação da graça. É a capacidade vibratória da luz que os desprende literalmente dos mundos da dualidade. A mudança de vibração que vocês vivem atualmente corresponde, efetivamente, à dissolução do que chamam karma. Esses espaços de dissolução que lhes são abertos, a título individual e coletivo, podem necessitar, para algumas estruturas desse mundo, de uma dissolução brutal e rápida. E, para outras estruturas, uma dissolução suave. Qualquer que seja o princípio de resolução do karma, isso ocorre também em vocês, permitindo-lhes, se puderem, no nível vibratório, passar da vibração de ação-reação, e, portanto, por essência dual, para mundos unificados, onde tudo é apenas alegria, onde nada se opõe. Vocês serão levados, efetivamente, a criarem sua própria realidade. Não em um futuro, não em uma construção que levaria certo tempo, mas, bem mais, no instante presente. Muitos véus se levantam, se rasgam, em vocês como no exterior de vocês. Alguns véus que se rasgam podem efetivamente deixar manifestar o sofrimento, a resistência, o medo, da dualidade. Mas, se vocês mesmos estiverem estabelecidos na vibração do coração, então, seu poder de transmutação será bem real e imediato. Vocês criarão então, assim, em tempo real, sua própria realidade e sua própria verdade. O que acontece, de fato, de maneira objetiva e real, é realmente um novo nascimento. Como foi dito, um mundo desaparece e o outro aparece. Para alguns, este desaparecimento e este aparecimento efetuar-se-á com a maior das facilidades. Para outros, enfim, isso será efetuado com resistência, com sofrimento. E, no entanto, a mudança é a mesma. Apenas o ponto de vista e a vibração da consciência são diferentes. Ser-lhes afeito. Como disse Kirsti, segundo sua fé e segundo sua vibração. Vocês vão manifestar, cada vez mais depressa e de maneira evidente, os princípios de sincronia, de atração, de ressonância, em suas vidas. Questão. O que significam as queimações nas palmas das mãos e nas plantas dos pés? Cara irmã, a partir do momento em que a vibração da coroa radiante do coração é ativada, existe uma ativação acontecendo no que é chamado de 5 centros. Esses 5 centros são, efetivamente, as palmas das mãos, as plantas dos pés e a raiz das asas do nariz. A ativação desses pontos periféricos e a manifestação concreta da vibração do coração em seu mundo, não passando mais unicamente pelo chakra do coração, mas passando também pelos chakras das mãos e dos pés. Muitas manifestações, assim como eu dizia, começam a agir em suas estruturas.
Para muitos de vocês, são vibrações e manifestações inéditas cujo sentido será esclarecido pouco a pouco em vocês, para além das próprias palavras que eu poderia dizer. Pois vocês vão observar e constatar que algumas vibrações aparecem e desaparecem em seu templo interior, em função do que vocês fazem, em função das próprias energias do ambiente. Vocês aprenderão então a observar, gradativamente, ao que correspondem as vibrações que vivem. Seja no nível dos pontos da cabeça, as 12 estrelas de Maria, seja no nível de suas extremidades ou ainda nas novas estruturas chamadas de novos corpos, essas manifestações que se revelam a vocês vão progressivamente tomar todo o sentido e toda a sua função. Questão: qual será o impacto dos aspectos planetários em forma de cruz, durante os meses de julho e agosto, sobre a humanidade e sobre as crianças que vão nascer neste período? Cara irmã, a passagem da cruz corresponde ao princípio mesmo da reversão. Durante a fase chamada de verão, inverno, no hemisfério sul e preferencialmente durante o período de 17 de julho ao mês de setembro, vocês serão levados a viver sua própria cruz, não como um sofrimento mas, bem mais, como uma ressurreição. Durante momentos privilegiados da unificação da consciência e nos dias que se seguirem, um certo número, entre vocês, vai despertar-se mesmo em meio à sua eternidade. A passagem pela cruz simboliza a união da cruz horizontal e da cruz vertical. É um lugar de passagem obrigatória que traduz, no nível macrocósmico, o que vocês têm que viver em suas estruturas em suas vidas. Naquele momento, a translação, o basculamento tornar-se-á possível pela ação de seus astros, de seus planetas, pela ação do arcanjo Uriel e depois de Metatron e pela ação do conjunto das forças intergalácticas que preparam, com vocês, este advento. Durante esse período, suas capacidades de reunificação na vibração, suas capacidades de acesso ao ilimitado serão multiplicadas, de algum modo. O que se instaura é consequência da abertura do último selo, durante a última etapa micaélica. Uma série de forças de resistência desempenhará seu papel. Outras consciências indo, durante este período, para sua unidade, poderão, se for sua escolha, ali ir. Não mais ser afetado pela dualidade, de nenhuma maneira, extrair-se e extirpar-se, literalmente, da matriz, tornar-se-á então possível para cada um, estabelecido na vibração do coração e no realinhamento das duas coroas radiantes com o triângulo sagrado. Questão: haverá um acontecimento específico em 06 de agosto, data da transfiguração. Doravante, cada minuto, cada dia que vocês vivem e que vibram na consciência unificada é um momento particular. Um conjunto de modificações e de transformações está, atualmente, em curso, em vocês, como no planeta. Muitos estarão em pleno encerramento e terminarão durante este verão, inverno, no hemisfério sul. Essa passagem obrigatória assinala, para vocês, grandes momentos onde o acesso à luz, tão desejado, será grandemente facilitado por seu trabalho e nosso trabalho. Como sabem, aproximamo-nos, de maneira inexorável, agora, na luz, de seu mundo. O que era guardado e imponderável vai se tornar cada vez mais evidente e preponderante. Retenham que, durante este período, sua capacidade para vibrar nos domínios da alegria é crucial, para vocês como para o conjunto de seu ambiente. Questão: os encontros de almas permitem expandir a consciência e aumentar as vibrações. Muitos encontros que vocês realizam, hoje, não são ineficazes. Eles estão aí para fazer-lhes ir num sentido e, por vezes, em outro. Eles estão aí para permitir-lhes resolver o que pode ser uma relação ou um freio, mas, também, para permitir-lhes resolver uma subida vibratória. Nos espaços em que vivem, muitas coisas se manifestam. Não se esqueçam jamais de verificar o impacto vibratório, pela coroa radiante do coração, do que se manifesta ou do que lhes é apresentado sobre sua estrada. Mas, efetivamente, muitos encontros, hoje, ocorrem, em algum lugar, para demarcar seu caminho e para serem marcadores, faróis, levando-os a modificar ou a retificar ou a consolidar algumas escolhas e algumas direções. Questão: o que significa a passagem regular de embarcações espaciais no céu de Paris? Cara irmã, ainda é preciso entender o que é chamado de embarcação espacial. Tudo que está no céu não é espacial.
Tudo que é de luz visível não é da luz. É inegável, e não falo para esta cidade, que, de maneira evidente para aqueles que olham verdadeiramente, certo número de forças entra em presença e em manifestação em seu mundo. Aí também, todos os campos possíveis podem se manifestar. Todas as esferas dimensionais podem também se manifestar. Dessa maneira, então, no nível do que é seu céu, efetivamente, muitos sinais, muitas presenças, muitas manifestações. Algumas pertencem à humanidade terrestre. Outras podem intervir em conexão direta com a Confederação Intergaláctica, em meio mesmo à sua dimensão. Muitas formas de vida e de consciências, vindas de múltiplos universos e múltiplas dimensões, estão aí para assistir à transação de seu mundo. É então muito lógico que os testemunhos de manifestações sejam amplificados, em seu céu, como em seu solo, como na Terra. O conjunto do que é vivido sobre este planeta, em suas diferentes esferas, interiores, as suas, como exteriores, atrai mais do que nunca sua atenção para uma mudança que está em curso. Muitos elementos mudam, isso implica também muitas manifestações e reajustes em seu próprio universo de vida. Tudo isso ocorre sob seus olhos. O próprio Arcanjo Miguel bem lhes disse, durante sua última e sua antepenúltima vindas, que era preciso estar atento aos sinais celestes ou do seu céu. Eles são em número importante para mostrar-lhes e lhes demonstrar que o que está em curso não é uma ilusão, mas sim uma mudança importante. Quer se trate dos diversos planetas de seu sistema solar, como do Sol ou da Lua, ou dos aspectos planetários, tudo o que acontece atualmente concorre, de uma maneira ou de outra, para a transformação da consciência. Não temos mais perguntas, agradecemos. Caros irmãos, caras irmãs nesta humanidade encarnada, eu lhes transmito, de meu coração a seu coração, a paz, o amor. Eu lhes digo até muito em breve. Aos 3 Dimensões, 26 de maio de 2009. Transcrição: Zulma Peixinho. Tradução do francês: Célia G. Mensagem atemporal.